Então, antes de eu começar, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está aqui hoje, assistindo. O que eu digo é mais um estudo do que uma palestra. Eu estudei um pouco esse livro e eu quero trazer para vocês hoje o que eu achei importante, interessante desse livro, que chama Vida e Sexo, psicografado de nosso querido Chico Xavier, pelo irmão Emmanuel, mentor dele. E também pedir desculpas se eu falar rápido, se eu gaguejar, sabe? Eu sou iniciante ainda de palestra, de conversar em público assim, então estou sentindo um pouquinho nervoso, né? Mas juntos a gente, se Deus quiser, vamos conquistar um aprendizado legal. Nós somos time André. Time André, pois. Que sincero. Então, estudo do livro Vida e Sexo. Hoje eu vou falar a nossa agenda de 3 coisas. Eu fiquei bem orgulhoso dessa rima aqui que eu criei. Os espíritos desviados. Primeiro a gente vai falar da base da vida e sexo, as fases da vida e sexo e a chave, segredo da vida e sexo bem conduzidos, né? Primeiro eu quero falar das 4 normas que o Emmanuel começa o livro no prefácio dele. Que ele fala que ele traz não proibição, mas educação, né? Entendimento das consequências dos nossos comportamentos. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. E não impulso livre, mas responsabilidade. Claro que a gente pode, né, pôr essas ideias em prática no sexo, né, relações afetivas e também na vida, que a gente tem que saber que a gente está aqui para progredir, né? Então, a educação é importante. Respeitar o outro, respeitar nós mesmos, ter controle dos nossos hábitos, né, dos nossos, vamos dizer, os nossos hábitos antigos, nos mesmos erros de vida após vida. E também responsabilidade de acolher aquilo que nós plantamos, né? Aquela coisa que a gente não pode correr do que nós criamos na nossa própria vida. A gente tem que enfrentar. Então, qual é a base da vida e sexo? Qual que é o fundamento que o Emmanuel nos traz como aquela coisa que tudo se constrói em cima? É o compromisso afetivo. Eu vou explicar isso um pouquinho mais com passagens do livro, mas primeiro eu queria trazer uma poesia para nós, de uma coisa talvez um pouquinho pesada, mas é importante saber por onde a gente está começando, né? Na nossa viagem, no nosso caminho afetivo em relacionamento. Milton da Cruz, pelas mãos de Chico Xavier, nos diz: narcisismo é a sombra antiga, em que a afeição se destoa. Muita gente ama a si mesmo na vida de outra pessoa. Né? A gente está, que ele está falando aqui, que a gente traz de vidas passadas esse egoísmo, esse narcisismo de procurar o amor próprio na relação com o outro. Né? Então, o Emmanuel nos esclarece. Em matéria de afetividade, no curso dos séculos, vezes inúmeras disparamos na direção do narcisismo e, estirados na volúpia do prazer estéril, espezinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade. Depois de prendê-las a nós mesmos com um vínculo de promessas brilhantes, da quais nos descartamos em movimentação imponderada. O que eu adoro sobre Emmanuel é que ele usa a palavra bem complicada para dizer que muitas vezes é uma coisa simples de entender depois de um pouco de reflexão. Né? Então, o que ele está falando aqui é que em vidas passadas, né, no curso dos séculos e até mesmo hoje, a gente traz esse narcisismo do prazer estéril. E
aqui ele não só está falando, né, de, de relacionamentos afetivos, mas também desse relacionamento sexual, onde a gente acaba procurando no outro não amor, não companheirismo, mas um prazer simplesmente de paixão, de desejo, da carne, né? Onde a gente faz promessas brilhantes. Nossa, a gente vai casar, eu vou te amar para sempre, mas no fundo a gente sente que a gente quer essa pessoa só pela beleza do corpo, só pelo agora, né? E depois, quando a gente cansa, a gente descarta essa pessoa numa movimentação imponderada, sem nem pensar nelas, né? E eu acho que todos nós, talvez não nessa vida, mas com certeza em outras vidas passadas, somos né, criminosos em algum aspecto de ter criado situações assim com outras pessoas. Eu posso falar da minha própria experiência que até nessa vida eu tenho dificuldade com isso, né? Por isso que eu tô aqui em frente fazendo isso tudo, porque quem mais precisa aprender sou eu. E assim, é uma coisa que pesada para a gente enfrentar, né? Que nós já fizemos isso, que nós estamos lutando com isso ainda, mas no mesmo tempo é uma coisa natural. Que Deus nos criou para ter carne, que nós estamos vindo de uma parentelha, né, animal, que nós já passamos vidas e vidas e vidas no reino animal, que nós já passamos muito tempo em processos, em situações primitivas da humanidade. Então hoje o que Emmanuel está nos pedindo é essa educação de onde que nós viemos, em qual situação que nós estamos, a vida atual, contra o que nós estamos batalhando, né? É esse processo de trazer, de deixar para trás o narcisismo, o egoísmo, o uso do outro e trazer amor, afetividade verdadeira, companheirismo verdadeiro, uma parceria com o outro, na cooperação de evolução juntos, né? E nesse aspecto de usar o outro, a gente traz mais um ponto do mundo, né, relacionado a sexo irresponsável, né? Que o Emmanuel nos traz. Conferir pretensa legitimidade. Conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências qual se fossem coisas. E se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um? O que eu achei muito interessante, quando eu li essa passagem no livro, eu até parei. Minha mente ficou praticamente em branco, eu nem entendi direito o que falou, mas no fundo da minha alma eu senti que era uma coisa muito poderosa que ele estava trazendo aqui. Que qual que é a definição de uma coisa? Uma coisa é algo que a gente usa, utiliza. Né? Uma caneta eu uso para escrever, uma cadeira eu uso para sentar. Mas uma pessoa tem utilidade a mim, eu uso essa pessoa para receber alguma coisa que eu quero, sabe? E além disso, até coisas reclamam a respeito. Se a Vanessa me emprestar o telefone dela, o celular dela, para me fazer uma ligação, para me pesquisar alguma coisa na internet, eu vou deixar o celular dela jogado no chão depois, eu vou, né, jogar para ela, falar, ô Vanessa, obrigado, e tacar para ela, né, arriscando o telefone cair no chão e quebrar. Se eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou estragando o meu relacionamento com a Vanessa. Ai, não vou te emprestar nada. Eu tô estragando alguma coisa. E depois? Eu vou dever ela um celular novo. Né? Eu vou estar endividado a ela. Então, quando a gente trata uma pessoa como uma coisa que nós queremos utilizar, a gente quer usar essa pessoa pela beleza dela, a gente quer usar essa pessoa por um ato de sexo, um relacionamento sexual sem amor, sem respeito. O que a gente cria? A gente cria laços adoecidos, onde a gente
deixa essa pessoa depois, porque sempre que a gente usa alguém sem respeito, sem amor, a gente pega o que a gente queria deles e continua a nossa vida, mas a gente deixa eles para trás, machucados, né? E a gente cria dívidas com eles no mundo afetivo, na nossa alma, que Deus nos cobra. A gente cria dívidas kármicas, né? E Deus nunca deixa de cobrar. Por isso que a gente está aqui nesse mundo, evoluindo um com o outro, né? E falar em machucar o outro, o Emmanuel traz muito, muito claramente que quando a gente machuca o outro, nós também estamos nos machucando. Eu escolhi aqui 3 frases dele falando nisso, mas são 3 dentro de 10, 15 que ele repete de novo e de novo e de novo no livro, criando um tema muito, muito claro para nós, onde ele diz que nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós, que ninguém abusa de alguém sem criar prejuízo a si mesmo. Homem ou mulher adquirindo parceira ou parceiro para conjunção afetiva não conseguirá, sem dano a si mesmo, tão somente pensar em si. Então ele está trazendo aqui muito claramente que no relacionamento afetivo, no relacionamento sexual, que a gente precisa também pensar no outro, não só pensar em nós mesmos e arriscar a machucar essa pessoa, né? Em tratar eles sem consideração e não ter consideração pelo que a gente está tratando com o espírito, irmão ou irmã da nossa família universal, que tem os mesmos direitos diante ao Pai, a mesma herança do divino, né, reino de paz, amor, alegria e equilíbrio que nós temos. Eu não escrevi aqui, mas ele tem uma passagem muito bonita no livro, onde Emmanuel diz que em relacionamento afetivo nós temos a obrigação de proteger e manter a paz e o equilíbrio do nosso, né, companheiro ou companheira. Então a gente, assim, nós temos obrigações de amor, de acolhimento, de carinho, né, com os outros, que vai muito além do que os desejos da carne, que muitas vezes nós somos pequenos e caímos nessa mesma armadilha de novo, de novo e de novo. Agora vamos para as fases do amor e vida. Quais são as fases da vida e do sexo? No meu entendimento do que eu li no livro, eu quis trazer para vocês uma coisa simples, comum, mas que eu acho que pode ajudar todos nós no bem viver, que é o namoro, o casamento e a família, né? As 3 fases do relacionamento afetivo nesse mundo. Começando com o namoro. Outra poesia muito, muito bonita que eu achei. Na afeição, mistério vivo, vejo as fotos como são. O namoro é o negativo, enlace é revelação. Muito legal, né? Dizendo que aqui, que tudo começa com o namoro. O namoro já indica como vai ser o futuro desse relacionamento. Teve outra poesia falando que do sinal vermelho, amarelo e verde, né? Que o sinal vermelho é a falatória, o sinal amarelo é calma e o sinal verde é cartório. Tipo assim, que quando você tem os sinais verdes no namoro, quando a pessoa é bacana, quando você tem essa sintonia, esse amor, a espiritualidade já está falando, vai e casa com essa pessoa, né? Pega eles logo, porque é para não deixar outro vir e roubar seu amor. Então, o que é o namoro? De onde vem o namoro e por onde começa o namoro? Né, o Emmanuel traz aqui situações por onde o namoro pode surgir, que nós vamos analisar um pouquinho mais na próxima. Inteligências que traçam entre si a realização de empresas afetivas, ainda no mundo espiritual.
criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas, corações que se acumpliciaram em delinquência passional noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética. Então, analisando um pouco mais, de onde surge o namoro? Isso daqui vai super bem para as pessoas solteironas aqui. Então, pensando, onde que eu arrumo alguém? Que é uma coisa que eu também já pensei. Muitas vezes vem de planejamento, né? Foi traçado ainda no mundo espiritual, entre dois espíritos que planejaram a vir juntos, criar uma família, trabalhar juntos. Às vezes é por familiaridade, né? Pessoas que já partilharam experiências afetivas em instâncias passadas, em vidas passadas, né? Que agora estão reencontrando para tentar novamente. Dívidas, né? Pessoas que se acumpliciaram em delinquência passional noutras eras, pessoas que usaram uma outra, que criaram dívidas kármicas com outra pessoa que agora tem que consertar. Agora eu preciso vir e amar essa pessoa direito, aprender o que é o amor e não só, né, o desejo, a paixão. E também afinidade e sintonia. Pessoas que talvez não estavam em plano nenhum eles encontrar, mas por harmonia, por complementação magnética, por estar na mesma frequência, no mesmo vibe, eles entraram em uma comunhão muito bacana de pensar, nossa, essa pessoa poderia adicionar muito na minha vida e eu poderia adicionar muito na dela, né? E depois que arrumamos, namorado, namorada, estamos no namoro, e agora? Né? O que fazemos com isso? Por que existe o namoro? O Emmanuel traz, positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. A gente pode gostar muito bem dessa pessoa, eles podem ser uma pessoa ótima, mas se nós temos planos para as nossas vidas, vamos dizer, trabalhar assiduamente na casa espírita, e eles querem viajar, conhecer o mundo, estar em um lugar novo, todo mês, todos 6 meses, viver no Japão 1 ano, na Itália o outro, a gente vai dar bem? A gente vai criar uma vida bacana juntos, onde um vai ter que largar os desejos, os sonhos para o outro? Não, né? Aí que entra o raciocínio, que eu posso muito bem amar essa pessoa. Essa pessoa pode ser uma pessoa ótima, maravilhosa, mas se os nossos planos não combinam, se a nossa vida não vai criar algo a mais que vai expandir quem nós somos e quem nós viemos aqui para ser, a gente tem que dizer, né, eu te adoro, mas eu acho que não vai dar certo, que é uma coisa difícil. E aqui eu trago a ideia de discernimento. Eu queria contar para vocês uma história da minha ex-namorada, onde eu namorei com ela por quase 5 anos. E desde o início eu já tinha na minha mente uma ideia que não ia dar certo. Eu estava iniciando no espiritismo, né? Eu adorava, eu achava a coisa mais assim... O meu coração no espiritismo, eu sinto que é o meu lugar. E ela tinha uma experiência muito traumática com o cristianismo, né? Que ela foi para uma escola católica, onde ela era uma menina com cabelo pintado, com piercing. Então eles trataram ela muito mal lá e ela tinha trauma total. Ela não queria vir para a casa espírita comigo. Ela achava ruim se eu passava muito tempo, muitos fins de semana aqui, porque era o tempo que a gente podia estar junto. Então eu já senti que não ia dar muito certo, sabe? Eu queria criar uma família espírita, eu queria trazer os meus filhos para evangelização, eu queria ter uma esposa que a gente podia fazer estudos em casa junto, evangelho no lar junto, e com ela eu já via que não ia dar certo. Mas eu, como sou uma pessoa carente, né, e eu trago de vidas passadas, isso eu estou aprendendo agora, eu não quis soltar dela. Eu sofri e eu acabei largando o espiritismo para o lado
que foi um erro enorme, mas que Deus agora está me dando a oportunidade de voltar e recomeçar o meu trabalho, para mim poder passar o meu tempo com ela. E nisso foi passando os anos e eu fui ficando mais deprimido, mais triste, ao ponto de começar inconscientemente a sabotar o relacionamento em várias formas, até que o dia veio dela terminar comigo. E assim, eu quero dizer para vocês que foi uma das piores fases da minha vida, porque o meu ego nessa carência estava super misturado na aprovação dela, na validade que eu tinha nesse namoro, de ter alguém para me amar. Mas eu preciso confessar para vocês que a primeira coisa que eu senti quando ela falou que a gente tinha que terminar era um alívio profundo, porque na minha alma eu sabia que aquilo não era o caminho certo para mim, ela não era a pessoa certa para mim, mesmo ela sendo uma pessoa super simpática, amorosa, que adorava crianças, que queria ter uma família, que adorava animais, sabe? Uma amiga boa, uma parceira boa, alegre. Eu não tenho palavras suficientes para te dizer como que ela era uma pessoa legal, mas simplesmente não ia dar certo. E é isso, e é por isso que vem o namoro, para a gente não pular no profundo oceano do casamento sem primeiro ter esse momento de raciocínio, de discernimento, de será que essa pessoa vai adicionar na minha vida? Será que eu vou adicionar na vida dele? Será que nós vamos construir algo junto, bacana? E nisso, né, se a gente faz a decisão que sim, eu vou ficar com essa pessoa, vai ser legal. O Emmanuel traz, né, a transição do namoro para a próxima etapa, que é uma coisa que eu achei muito engraçada e interessante. Ele falou, é imperioso anotar a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Referimos-nos aos espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade. Então o que ele está falando aqui, que no fluxo do namoro, com o tempo, a influência dos espíritos desencarnados vem falando, já que vocês estão juntos 2 anos, será que filho não seria boa ideia? Será que noivado não seria a próxima etapa? Eu não escrevi essa parte aqui, mas em outra parte do livro, o Emmanuel fala uma coisa que eu achei muito engraçada, que ele fala que esses espíritos participam numa suave obsessão para nos trazer, para criar a situação onde eles podem encarnar na nossa família. Então no namoro vem essa influência, né, do mundo espiritual, tipo, nos empurrando para esse lado, porque o espírito quer reencarnar, quer ter outro corpo físico, quer passar por tudo isso, ainda mais quer passar na nossa família, então eles vão nos empurrando. E para quem não acredita, eu trago o livro dos Espíritos. Influem nos Espíritos em nossos pensamentos e nossos atos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então assim, é uma plena verdade que muitas vezes um filho é o que falou, vai e casa do mundo espiritual para que ele possa nascer. Então, chegamos ao casamento. Essa poesia eu adorei. Casamento é sofrimento, comenta a boca do povo, mas quando voltar à terra, eu quero casar de novo. A gente pode sofrer o tanto que quiser, e a gente sempre tem essa esperança de um amor novo, de um amor redivivo, né? Então eu pergunto para vocês, casamento é o quê? Traz o quê na nossa vida? Deus criou o casamento para quê? Livro dos Espíritos, a espiritualidade maior nos traz
será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E os espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. E no contexto do livro, eles estavam falando em monogamia contra poligamia, né? De ter só um parceiro ou uma parceira, né? A união permanente, contra várias esposas, vários esposos, contra promiscuidade, né? De ter vários parceiros. Então eles estão dizendo aqui que é um progresso a gente entender que parceria é coisa de amor e não da carne. Mas o que Emmanuel nos traz nos textos dele aqui também, no livro, é que além de ser um progresso para a humanidade em geral, o casamento também é um progresso individual para cada pessoa que se acha num casal, né? É uma ferramenta de evolução, o casamento. Então, ele diz aqui, o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo de assistência mútua. Então eu pergunto, né? Porque muitas pessoas pensam, eu quero um esposo, uma esposa, para mim ter alguém para sair e jantar, para mim não ter que jantar sozinho. Para mim ter alguém para ir para o cinema comigo, para mim ter alguém para assistir Netflix, para mim ter alguém para ir de férias em lugares bonitos. E claro que isso é super normal, todos nós queremos isso e desejamos isso e merecemos isso, né? Mas Deus nos deu o casamento, a parceria, para ser muito mais, para ser alguém que nos levanta quando a gente cai, para ser alguém que nos ama, que nos acolhe nos nossos momentos difíceis, para ser alguém para que nós praticamos essas mesmas virtudes com eles, né? Alguém que quando eles caem a gente pratica essa ânima, né, de dar para a pessoa o amor, o acolhimento, né, de perdoar, de, nossa, tem cada coisa que a gente pode aprender no casamento, sim, paciência, vou falar de tudo isso, sabe? Então, assim, é alguém para caminhar junto com a gente, né, nas dificuldades da vida. E ele continua que a existência física, né, além do casamento, é a existência física inteira, é a razão pelo que a gente está aqui, pelo casamento faz parte. A existência física, entretanto, é processo específico de evolução nas áreas do tempo. E assim, o espírito encarnado nenhum proveito recolheria do casamento, caso pretendesse imobilizar-se no êxtase do noivado. Então, assim, a gente não pode ter a ilusão que o amor vai ser doce, perfeito e cheio de alegria para sempre, sabe? Claro que devia ter momentos de alegria, devia ter momentos de paixão em todo relacionamento, mas se a gente pensar que nunca vai ter dificuldade, ou se a gente pensar que no primeiro sinal de dificuldade a gente devia cortar o laço com essa pessoa, a gente está enganado, porque aí a gente não teria proveito nenhum, né, em termos da nossa evolução, do nosso progresso. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui, né, em palavras simples, em português simples, é que casamento não é fácil, relacionamento não é fácil, né? E aqui ele traz a ideia do que pode acontecer no futuro de um casamento, o que a gente pode esperar e o porquê também, que eu acho muito importante a gente entender, né, na visão espírita reencarnacionista, que tudo tem o porquê, todo efeito tem a causa, toda consequência tem a ação que criou isso, né? Então o Emmanuel diz aqui que a jovem suave que hoje nos fascina será talvez amanhã a mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades enormes para a consecução da felicidade. No entanto, essa mesma jovem suave foi, no passado, a vítima de nós mesmos, né? Lembrando que nós criamos dívidas,
nesse passado narcisista, egoísta que eu falei no início. O rapaz distinto que atrai presentemente a companheira será provavelmente depois o homem cruel e desorientado. Esse mesmo rapaz distinto, porém, foi no pretérito em existências que já se foram, a vítima dela própria, metamorfoseando-o no homem vicioso ou fingido, que lhe compete tolerar e reeducar. Aí nessa última frase aí, vem a resposta clara que Emmanuel dá, né? Que sim, a gente criou laços doentes no passado, que hoje estão vindo a nos cobrar paciência, tolerância, educação, para que nós podemos acolher esses irmãos que nós, em passados antigos, ferimos, que hoje trazem essas mágoas no coração ainda, nos cobrando esse amor, nos cobrando essa tolerância. Enfim, a gente tem que colher o que plantou, né? E falando nessas dificuldades, né, o Emmanuel fala que isso pode criar uma união infeliz, o que nós, na nossa perspectiva, pensa que é uma união infeliz. Mas ele traz que é muito mais do que uma dificuldade, é uma oportunidade. Emmanuel diz, a união suposta infeliz deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, aceita, sempre que possível, o companheiro ou a companheira que mereceu ou de que necessita, a fim de quitar-se com os princípios de causa e efeito, liberando-se das sombras de ontem para elevar-se, em silenciosa vitória sobre si mesmo, para os domínios da luz. Então aqui ele está trazendo mais uma vez, né, que o casamento como um relacionamento afetivo, como, né, um laço que nós criamos em vidas passadas e que nós estamos continuando hoje, não precisa ser visto como um cárcere, uma prisão de sofrimento, né? Mas pode sim ser visto, porque é tudo a perspectiva, como uma escola, uma oportunidade de crescer, né? Uma oportunidade de nos virar esse espírito equilibrado e afetuoso, onde nós podemos tratar o nosso irmão, a nossa irmã com quem nós estamos casados, com amor, com paciência, com tolerância, né? Quitando as nossas dívidas com essa pessoa e com a nossa karma, né? Com as causas que nós plantamos e agora estamos colhendo para plantar novas, né? A gente está colhendo a plantação do mal e plantando o bem em troca, né? E como eu acho que foi Paulo ou Pedro que falou, né, o amor cobre muitos pecados? Pedro. Eu já fiz esse erro antes, por isso que eu perguntei a Vanessa diretamente. Mas dizendo tudo isso, né, eu não quero deixar ninguém pensando que tem que tolerar relacionamento abusivo. Não é isso, gente. Tem uma grande diferença entre, né, desafetos temporários ou acolhimentos que trazem mais amor no futuro. Talvez demore um pouco, semanas, meses, anos, mas tem uma diferença entre isso e alguém que nos violenta, sabe? Então, o Emmanuel traz que... antes de eu falar isso, deixa eu falar isso aqui rapidinho. Que muitas vezes, né, só resumindo o que ele escreveu aqui, que são nós mesmos, antes da reencarnação, que pede esse casamento difícil, que pede para ter essa oportunidade, para trazer essa pessoa para a nossa vida, para que nós podemos consertar aquilo que nós quebramos, né? Que é a própria individualidade antes da reencarnação, que assinala a si mesma o casamento difícil, né? Chamando a si o parceiro de existências pretéritas para os ajustes que lhe pacificarão a consciência, né? Porque é a nossa própria consciência que nos segura nesse karma, que fala, você tem que consertar isso, você machucou essa pessoa
e você tem que trazer para ela o amor que vai acalmar o coração, que vai pacificar o coração dela, para que você se sentir bem. E você está pacificando não só ela, mas a si mesmo. Mas então, voltando para que eu estava começando a falar, né, que o humano, em casos de relacionamentos abusivos, fala que às vezes o divórcio é a decisão justa, né? Ele diz aqui: ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência. Então nunca Deus iria pôr alguém na sua vida para te violentar como expiação. Sabe, talvez a expiação e o aprendizado nesse aspecto seria aprender a criar fronteiras, né, boundaries em inglês, onde nós falamos: não, eu não quero isso mais para mim, eu não vou tolerar isso, eu mereço ser feliz, eu vou cair fora dessa. Com amor e com paz, continua no seu caminho, meu amigo, mas eu vou ir para outro lado. E o Emmanuel continua: compelidos muitas vezes às últimas fronteiras da resistência, né, quando a gente está sendo empurrados para o nosso limite, é natural que o esposo ou a esposa, relegado a sofrimento indébito, né, sofrimento muito a mais do que foi planejado, do que é normal, se vale do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino. Então, quantas vezes, né, surge um caso de traição, de abuso, onde a pessoa, né, a vítima, em um momento extremo de raiva, de depressão, tira a vida de alguém, tira a vida da parceira, de si mesmo, ou até muitas vezes os dois. Quantos casos do passado que já tem do suposto murder-suicide, né, onde a pessoa vai, mata a esposa e depois mata a si mesmo. Essa pessoa jogou fora talvez 1000 anos de progresso que eles tinham feito e mais 1000 anos de sofrimento agora, por um ato em um segundo infeliz. Quando a gente tem essa válvula de escape que a lei, não só divina, mas a lei do homem também traz a gente, né, que é o divórcio. Porque igual fala no Evangelho segundo o Espiritismo, né, desse mesmo assunto, que Jesus falou que ninguém separar o que Deus juntou. E o Allan Kardec e os bons espíritos da codificação esclarecem, né, que realmente quando o amor já acabou no relacionamento, quando não tem mais respeito, Deus já não está lá mais. Não tem mais lá esse laço de amor, não tem a união que Deus quer lá mais. Então, não é contra a lei divina nenhuma divorciar com alguém onde você já tentou e não está funcionando, sabe? E ele continua, né, que a gente não merece sofrer eternamente. Ele continua: é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Então, se você está tentando viver uma vida de paz, de amor, sabe, e tem alguém que está te segurando num lugar torturoso, num lugar difícil, e eles não querem evoluir com você, você está tentando, e eles não aceitam a sua ajuda, eles não querem melhorar, não tem nada e ninguém que te segura lá, sabe? Você pode sim continuar com a sua vida nessa evolução pacífica, porque você merece. E Emmanuel aqui, terminando, né? Não existem obrigações de cativeiro para ninguém nos fundamentos morais da criação. Então, nenhum de nós
estamos aprisionados eternamente a outra pessoa, a nenhuma situação. Eu achei essa última parte aqui muito interessante, porque para nós que não somos casados, mas que temos amigos passando por um momento difícil no casamento deles, aqui Emmanuel traz um conselho para nós, né? Ele fala, óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum. Então não é pra gente, sabe, falar para alguém, você tem que divorciar esse cara, ele não faz bem para você, sabe? Emmanuel continua, competindo-nos tão somente nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide, os casamentos de provação, a fim de que se sobreponham as próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram antes do renascimento no plano físico, em auxílio a si mesmos. Então, né, se tem alguém, vamos dizer, se nós temos uma amiga que está sendo abusada, violentada pelo marido, e ela, né, vem conversar com a gente, nós não devíamos falar para ela divorciar, porque essa decisão só cabe a ela fazer. Mas ele traz que nós devemos confortar essa pessoa, consolar essa pessoa, animar essa pessoa, sabe? Proteger o coração dela. Talvez você fale, avisa seu marido que você vai dormir no meu sofá alguns dias, vocês batem papo, fala para ela que ela merece se sentir segura em casa, que ela merece se sentir amada, merece se sentir protegida, para que essa pessoa caia na real do que é o futuro dela, do que ela quer para si mesma, mas não é para a gente empurrar ninguém para essa decisão, é para a gente acolher, né? Vamos ver aqui. Então, isso, né, voltando às 4 normas de Emmanuel, é uma educação para nós de como reagir à vida alheia, né? Não só em nosso próprio casamento, mas no casamento dos outros. E isso nos traz a família. Também gostei muito dessa poesia. Família é um lugar de Deus, com certas lutas fatais, onde a pessoa mais ama e onde a gente xinga mais. Nossa, é tão verdadeiro isso, porque a minha mãe e meu pai, as pessoas que eu mais amo na vida e as 2 pessoas que mais me irritam nesse mundo. É incrível o poder que eles têm para falar uma coisinha que estraga o meu humor completamente pro resto do dia. Provavelmente a culpa é minha, né? Não é nada que eles façam. Eles mas, assim, conhecem quem você é. Então, me viram, né, de neném até, então eles sabem bem onde encostar. Então o Emmanuel traz, né, que a família é essencial para o humano. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade em si, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Né? É onde a gente aprende a amar, onde a gente aprende a nossa moralidade, a ter paciência, a tolerar, e é onde a gente traz essas oportunidades de reajuste, né, com dívidas antigas, mas também de amor novo, de conexões novas. Né? Ele continua, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, de ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então é na família que a gente aprende esse fundamento de como viver, como amar, o que é moralidade, sabe? E por isso que é tão importante. Então são com as pessoas com quem nós convivemos, né? Um primo difícil, talvez, né? Com ele você aprende a perdoar, a ter paciência. Com uma tia amorosa, você aprende o que é ser acolhido, o que é sentir bem. Com uma avó sábia, você aprende o que é, né, pensar criticamente.
a ter discernimento, né? O que é conhecer a vida, o que é pôr esse conhecimento em aplicação, que é a sabedoria. Então, né, o Emmanuel nos traz outro aspecto espírita, né, da reencarnação. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a vida terrestre é formada. A família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nelas se reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. E nisso eu quero contar uma história sobre a minha família. Eu tenho um primo que ele é um diamante. Eu adoro ele com todo o meu coração. Ele é muito especial, muito querido a mim. Ele me inspira demais, mas ele é um cara um pouco diferente. Ele nasceu com um corpo feminino e transicionou para um nome novo, um corpo novo e uma vida nova. E isso pediu tanta coragem dele, porque no Brasil não é tão aceito como aqui. E nas famílias, muitas vezes, não é tão aceito, né? E esse primo, eu faço tudo para fazer ele sentir acolhido comigo. Eu chamo ele do nome que ele escolheu. Eu tento animar ele para viver, para ser quem ele é. E ele me inspira muito, porque é uma coragem que eu não consigo imaginar. Fazer uma escolha assim, quando o mundo, muitas vezes, está tentando te segurar para trás. E a minha tia, a mãe dele, não aceita muito bem. Sabe, essa tia, ela tem muito amor no coração. Ela é uma pessoa extremamente especial também, né? Falando em educação, ela é uma tia que me ensinou muito sobre amar, sobre acolher, sobre ser uma pessoa de fé, porque ela é católica e eu também fui criado católico, então a gente tem isso em comum. E eu não tenho nada mal a dizer sobre essa tia, nada. Eu adoro ela com todo o meu coração. Até que a minha mãe, quando eu era pequeno, ela me mimou muito, né? Ela me ama tanto que ela fazia tudo por mim. Então até uns 8 anos, a minha mãe escovava os meus dentes. Aí eu falava, mãe, hora de escovar dente. Ela escovava os meus dentes. Aí eu fui pro Brasil e eu fiquei na casa dessa tia. E ela falou, primeiro dia eu acordei, André, vai escovar os dentes. Aí eu falei, tá bom. Eu cheguei lá, não sabia fazer, eu falei, tia, vem escovar os meus dentes. Aí ela achou meio estranho, mas ela escovou. Segundo dia, de novo. Aí ela, não, André, você não sabe escovar os dentes, não? Aí ela foi, me ensinou, com toda doçura, sabe? Então, assim, é uma pessoa legal, eu adoro ela, sabe? Ela é muito especial para mim. Mas ela não aceita esse nome novo do filho dela. Ela continua chamando ele do nome antigo. E já que ela é essa pessoa um pouco brava, um pouco assim, ela tem esse poder de vontade, sabe? Que ninguém então quer entrar no caminho dela. Então, perto dela, todo mundo na família chama o meu primo do nome antigo dele, que eu acho, na minha opinião, uma covardia. Mas que eu também faço, eu também sou covarde, porque eu não quero mexer com a minha tia. E o meu primo já falou com todo mundo, não, gente, eu sei que ela não aceitou, eu estou trabalhando isso comigo mesmo, vocês não precisam, né, estragar o seu relacionamento com ela só para me chamar desse outro nome. Que eu acho, de novo, uma coisa muito corajoso dele fazer. Mas aí vem a minha avó. A minha avó, que talvez muitos de nós pensariam, ela é de um tempo mais antigo, ela talvez nem aceita essa coisa de mudar de gênero, né? Mas ela, por
tamanho do amor no coração, ela nem piscou quando ele fez essa transição, ela acolheu ele completamente. E ela, na cara dura, pode estar em frente da minha tia. Se ele chegar, ô Luca, meu querido, dá abraço nele, ó, que bom que você veio, sabe? Ela é a única que chama ele do nome correto em frente da minha tia. E eu acho isso, assim, uma coisa... Aí, nessa história, tem tudo que a gente está falando. Né? Nunca que eu chamaria a minha tia de um inimigo do meu primo. Os dois têm muito, 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 muito amor um pelo outro. Mas aqui tem certo desafetos. Tem afetos, né? Diferentes. Tem ajustes e reajustes que estão acontecendo, né? Tem a minha avó nos ensinando todos o que é ter coragem e amor por uma pessoa, né, diferenciada, que precisa de mais acolhimento. Tem o meu primo mostrando, né, a coragem de ser autêntico, de viver a vida dele e não deixar os pais mandar em quem ele devia ser. Sabe? E tem a minha tia que está tendo dificuldade, está se reajustando, está nesse processo de evolução, de crescer, de aceitar uma pessoa como eles são, mesmo que seja diferente do que ela queria. Né? Isso nos traz no ponto final de família, que é que os pais lembram alunos em condições mais avançadas de tempo, no currículo de lições, ao passo que os filhos recordam aprendizes iniciantes, quando surgem na arena de serviço terrestre, com acesso na escola, sob o patrocínio dos companheiros que os antecederam, por ordem de matrícula e aceitação. Então os pais venham antes dos filhos, aprendendo mais no tempo, para passar esses aprendizados para os filhos, para educar os filhos. Mas isso é uma responsabilidade mútua também do filho aceitar o que o pai tem que ensinar, aceitar que a gente está mais atrasado. Eu fui terrível com isso, sempre achando que eu sabia mais do que os meus pais, mas eles sabiam muito mais do que eu sobre esse mundo, né? Por causa do véu do esquecimento, eu cheguei aqui com mente limpa, não sabendo de nada, e eu pensando que eu era mais esperto. Mas vai além disso também, onde os pais precisam aceitar aprender com os filhos. Né? Eu sei que a minha mãe é uma pessoa muito mais responsável, muito mais trabalhadora do que eu. E eu estou aprendendo com ela a me esforçar. E eu sou um pouquinho mais calmo do que ela. Ela se agita um pouquinho mais do que eu. E nisso ela aprende comigo também a ficar tranquila, a deixar as coisas passar, a, né, relaxar. Eu lembro que para o aniversário dela, esse ano, a gente foi de férias, né, para o Upstate New York, fomos hiking por uma cachoeira, tinha jacuzzi lá no Airbnb, e eu lembro que ela deitada lá no jacuzzi, no hot tub, falou: nossa, André, nunca que eu relaxei assim, realmente descansando o corpo dela, porque ela é muito, tem que fazer, sabe? Então eu estou tentando trazer a ela, sabe, que não tem problema a gente ir mais devagar, às vezes, descansar o corpo, descansar a mente, relaxar o nosso corpo, porque a gente precisa disso. A gente não pode sempre estar no go, 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 porque o nosso corpo, né, é falível, é carne ainda. E nisso termina as fases da vida e sexo, chegando na chave final, o segredo. Qual que é a chave da vida e do sexo bem conduzido? Simples, uma palavra, é o amor. Aqui, Emmanuel nos mostra que sem amor, sem afeto, sem afinidade, sem responsabilidade e respeito e consideração, sem paciência, sem tolerância, sem indulgência, nós criamos laços doentes com os outros. Nós criamos dívidas kármicas com os outros. E para criar um companheirismo bacana, para criar e montar uma família bonita, linda, a gente precisa de amor. E amor, gente, é uma coisa muito difícil de ensinar em palestra. Né? Então, eu trago para vocês mais uma história.
Primeiro, um poema. O coração de quem ama é belo, simples e forte. Astro que brilha na vida e reluz além da morte. Mas, falando em amor, aprendendo como amar, é mesmo só na família. Aqui sou eu, a minha vovó, essa mesma corajosa de que eu falei com vocês antes. O nome dela é Efigênia. Ela é o diamante do meu coração, que eu tenho uma história que eu gosto de contar, que eu acho que eu nunca contei nem no centro, sobre como ela me ensinou a amar. Que muitos aqui que já me conhecem por uma pessoa que gosta de abraçar, e dar um abraço gostoso, apertadinho, mas eu nem sempre fui assim, sabe? Eu já falei antes que eu sou uma pessoa um pouco carente, então na vida eu dava abraço querendo o amor do outro. Nossa, me abraça, tão gostoso, sabe? E um dia eu fui abraçar ela e eu cheguei a ela com essa intenção, né? De eu quero um abraço gostoso da minha avó. E eu tenho uma mediunidade um pouco sensível à energia, né? Física, emocional. Então eu senti dela um certo constrangimento chegando a ela com essa necessidade carente. E isso apertou meu coração. Eu falei, nossa, eu não quero deixar as pessoas que eu amo constrangidos pelo que eu estou tentando tirar deles, né? Aí vem o mesmo assunto do compromisso afetivo e do uso do outro como um objeto, né? Eu estava usando ela como um objeto de receber amor, em vez de dar o amor a ela. E nesse momento, alguma coisa abriu no meu coração, onde eu consegui derramar o amor que eu tinha por ela, nela, nesse abraço, nesse aperto gostoso. E nisso parece que desencadeou o amor dela também e virou um fluxo de um amando o outro, amando o outro, amando o outro, e virou um abraço tão bonito que trouxe lágrimas ao meu rosto. E foi nesse dia que eu aprendi o que é amar, o que é abraçar, que é doar, é deixar sair de você aquilo que é mais belo, aquilo que é mais resplandente, que é o amor. É doar de si a sua atenção, o seu tempo, né, o seu afeto, o seu carinho por alguma pessoa, para ele sentir que essa pessoa me ama, essa pessoa me quer aqui nos braços dele, sabe? Então, nisso eu trago uma última fala do Emmanuel, para terminar o nosso estudo, onde ele diz: abençoai e amai sempre. Diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas e, após verificardes se estáis em condições de censurar alguém, escutai, no âmago da consciência, o apelo inovidável do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E só mais uma coisa, eu quero só terminar essa palestra dedicando à minha família.